Novamente, boa tarde a todos, aqueles que entraram agora e que não chegaram quando a gente começou às 5 horas. Nós estamos hoje aqui participando de um webinar super interessante sobre o registro das operações de tratamento, comigo, Juliana Brogin Crepaldi, advogada, e com Leonardo Amaral, profissional especializado em segurança da informação. Bom, acho que já deu tempo para todo mundo se familiarizar, entrar no site, abrir a lei. Vamos começar falando, então, desse tema, que é o tema que foi escolhido pela Valens para a gente falar um pouquinho hoje, que é o registro de operações de tratamento, que é uma exigência da LGPD. A parte importante de falar sobre isso, eu comentei um pouquinho antes das 5h10, é um assunto que tanto nós, profissionais do direito, como os profissionais de segurança da informação, também têm dificuldades, seja porque envolve alguns conceitos jurídicos, seja porque envolve questões técnicas, e a gente acaba aí sem muito conhecimento, e na hora da prática a gente fica meio perdido. Então, super interessante, parabéns pela iniciativa Valens, eu tenho certeza que muita gente vai ter um bom aproveitamento. Bom, falando sobre isso, eu queria passar para vocês, pode passar para o próximo slide, por favor? Este é o mapa hoje do mundo com o panorama das leis de proteção, de dados. Vocês podem ver aí que em vermelho escuro nós temos os países que têm mais problemas com proteção de dados, a questão de legislação e tudo. O que a gente pode perceber com o panorama de leis de proteção de dados é que é uma onda mundial. Todo mundo está entrando na onda da proteção de dados. Mas por quê? Por que, de repente, todo mundo começou a falar de proteção de dados? As pessoas perceberam que os dados pessoais, eles são muito importantes, não só porque eles são um direito, eu tenho direito ao meu dado pessoal, mas eles são monetizados. Os dados pessoais hoje, inclusive em 2017, eles ganharam a alcunha de um novo petróleo, porque eles têm um valor muito grande. Então, hoje em dia, a gente fala que uma empresa, o maior ativo dela não são o maquinário, não são nem as pessoas, são os dados pessoais. E a partir do momento que viram nos dados pessoais essa grande oportunidade de monetização, de ganhar dinheiro, seja com marketing, seja com métricas para ajudar na administração, traçar perfis, a gente começou, então, a ver a necessidade de proteção. E a partir daí que surgiu, então, essa tendência global de proteção de dados. E seguindo essa tendência global de proteção de dados, foi que o Brasil editou, em 2018, a nossa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi criada justamente porque a União Europeia editou o GDPR, que é a legislação europeia da União Europeia para todos os países da União Europeia, falando sobre proteção de dados. O GDPR foi o grande inspirador da nossa legislação e ele foi promulgado justamente em 2018. Então, em 2018, o Brasil olhou ali o GDPR e falou, nossa, muito interessante, e fez a nossa legislação basicamente toda nos moldes do GDPR. Isso é importante porque faz com que nós, Brasil, estejamos na mesma linha de raciocínio do que a Europa. Isso você vai ver que é muito importante para relações comerciais, para provedores, e na transmissão internacional de dados, porque a legislação hoje ela exige que todos estejam num nível de segurança muito grande de proteção de dados. Então, as relações comerciais só vão surgir agora se você estiver comercializando com pessoas que também se preocupem com a segurança da informação. Então, tendo essa visão global do porquê hoje nós falamos de proteção de dados, é que nós vamos passar para o nosso próximo slide. Por favor. Bom, nesse slide vocês conseguem ver que apenas 66% dos países têm legislação sobre proteção de dados. 10% são países com um projeto de lei e 19% são países sem legislação de dados. Bom, 19% é minoria, você pode perceber, né? O Brasil, inclusive, ele está dentro dos países que têm legislação e, inclusive, agora nós subimos de nível. Além de termos uma legislação, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados criada. Seus diretores foram, inclusive, formados há pouquíssimo tempo. Então, nós temos um status de segurança maior do que muitos países que têm apenas a legislação e não têm uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados formada. É muito importante que a gente saiba disso,
porque a LGPD já está em vigor desde 2018, mas até agora a gente não viu as coisas acontecendo. Mas a gente percebe que o mundo inteiro está se posicionando nesse sentido, e nós estamos seguindo essa tendência. Próximo slide. Eu trouxe aqui para vocês nesse slide, esse slide, inclusive, ele é muito interessante. Você pode ver algumas notícias sobre proteção de dados. Inclusive, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 3 delas é de antes da LGPD. Isso significa que o tema proteção de dados já era tratado muito antes da legislação. Isso, inclusive, no Brasil também. Mesmo sem a legislação específica sobre proteção de dados, a gente conseguia amparar o direito à proteção de dados baseado em outra legislação, na verdade, não em outra legislação, perdão, a legislação é a brasileira, mas em outra lei, que é o Marco Civil da Internet, por exemplo, e o próprio Código Civil, que já trazia proteção para esse direito, que é um direito fundamental. Então, a gente já tinha decisões nesse sentido. A partir do momento que a LGPD entrou em vigor, já tivemos decisões. Então, é uma tendência que não vai parar. De agora em diante, em todos os estados, com certeza teremos decisões. A mais nova, vocês podem ver que é essa aqui, ó, juiz descarta ação baseada na LGPD porque site está em manutenção. A partir do momento que o Ministério Público do Distrito Federal, que viu isso de um site que estava irregular, ele entrou com uma ação falando, olha, o site está vendendo dados. O que o site fez? Foi lá e derrubou o site. Foi uma estratégia deles para poder tirar o conteúdo, enfim, e tentar se livrar, e deu certo. O juiz falou que não tinha ali o conteúdo para poder incriminar e acabou que não teve ação e não teve sentença. Hoje nós já temos novos casos, inclusive nós temos uma ação super interessante contra o Mercado Livre, onde eram vendidos, né, pacotes de dados pessoais, e teve o mesmo Ministério Público do Distrito Federal, que inclusive tem um órgão de proteção de dados muito interessante, muito atuante, e eles entraram contra o Mercado Livre porque tinham vários anúncios sobre venda de dados. E aí o juiz lá do Distrito Federal, Distrito Federal, acho que foi Goiás, se não me engano. E aí o juiz, então, ele entendeu que o Mercado Livre tinha que retirar esse anúncio do ar, inclusive com pena de multa de R$1.000 para cada direito violado, para cada dado que fosse exposto. Então, você vê que é uma questão bem interessante. O judiciário já está se posicionando, essa decisão do Mercado Livre já foi com base na LGPD, então eu tenho certeza que a partir de agora muitas decisões vão surgir, as pessoas vão ter conhecimento dos seus direitos, e as pessoas, nós profissionais, advogados e especialistas em segurança da informação, vamos ter que estar preparados para dar toda assistência. Seja na hora de formalizar uma petição como essa, seja na hora de cumprir as determinações judiciais. Tá bom? Próximo slide. Essa aqui é a carinha da LGPD que eu falei para vocês um pouquinho antes, que se vocês procurassem a Lei 13.907 no seu buscador, você ia encontrar essa carinha aqui. Quando você procura na sua internet, vai aparecer exatamente essa página. Essa é a lei atualizada, né? Ela é a nossa legislação hoje que trata sobre a proteção de dados, e o dado pessoal no Brasil hoje, ele ganhou um status de direito fundamental. Como eu disse, o dado pessoal ele já era questionado antes mesmo da LGPD. Mas, recentemente, o STF colocou o dado pessoal como direito fundamental da pessoa. E isso é muito interessante, porque foi bem na época da pandemia. Algumas pessoas devem saber, principalmente os profissionais da área da segurança da informação, da ideia de compartilhamento de dados do IBGE, pois foi exatamente nesse julgamento que o STF disse que os dados pessoais eram direitos fundamentais e que então não poderia haver compartilhamento do IBGE. Por quê? Porque isso exporia os dados, certo? Então é muito interessante a gente ver como que a nossa realidade, na época de pandemia, que é um assunto super atual, trabalhou com isso e sobre questões técnicas, essa questão do compartilhamento do IBGE e a questão jurídica. Mas essa aqui é a carinha da LGPD, tá bom? Próximo slide. Bom, eu também falei um pouquinho no começo que era exatamente no artigo 37 da LGPD e no artigo 30 do GDPR, que é aquela legislação europeia, que fala sobre o registro das operações de tratamento. Esse é o assunto principal do nosso encontro de hoje, né? O registro das operações de tratamento. É um assunto muito importante, porque além de ser uma obrigação, né, trazida pela legislação, a gente precisa cuidar, a gente precisa resguardar os direitos, seja do titular de dados,
seja do operador e do controlador. Então, quando a gente faz o registro das operações, a gente deixa ali evidente exatamente o que a gente quis fazer. E se a gente fez tudo isso dentro da lei, em compliance com a lei, a gente não vai ter problema nenhum. A gente vai conseguir demonstrar a nossa boa-fé, demonstrar a nossa intenção, e isso facilita a vida. E é por isso que é muito importante a participação tanto do jurídico quanto do pessoal do TI. Por quê? Porque a gente fala que vocês têm que guardar. Agora, como que vocês vão guardar e como vocês vão fazer o registro, aí fica um pouquinho mais técnica a parte, o nosso colega vai falar sobre isso mais à frente. Tá bom?